Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta o professor Gabriel Velasco para juntos darmos seguimento ao estudo da Lei Orgânica do município de Santa Luzia. Essa é a nossa segunda aula. Já te convido a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí para nos ajudar e, dentro do possível, também te convido você compartilhar o nosso conteúdo, que você nos ajudará no crescimento do nosso canal, certo? Bom, para você que não viu ou não assistiu a nossa primeira aula, está disponível, tá, na playlist e aqui no nosso canal. Só tu entrar lá no canal que você vai ver todos os nossos vídeos, poderá acompanhar a primeira aula, tanto de estatuto quanto de lei orgânica aí de Santa Luzia, beleza? Pessoal, vamos continuar aí a partir do título 2, falar um pouquinho da organização dos poderes, tá? Falar do poder legislativo, Câmara Municipal, lembrando que nós temos dois poderes no município, legislativo e executivo, tá? O município não tem judiciário. Então, vamos aí comentar sobre o poder legislativo, a partir do artigo 20, que diz que o poder legislativo do município é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, ou seja, onde ficam os vereadores. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal é constituída administrativamente das seguintes unidades de serviços: Corpo Legislativo, Gabinete de Secretaria, Tesouraria, Contabilidade, Serviços Gerais. Parágrafo 3º. Cada sessão legislativa terá duração de 1 ano, ok? Cada sessão legislativa tem 1 ano. Cada legislatura tem 4 anos, ou seja, cada legislatura compreende 4 sessões legislativas. Professor, é importante eu saber essa diferença, essa distinção? É sim. Mais à frente você vai ver que a gente vai utilizar esses termos e esses prazos. Então, guarda. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa, 1 ano. Cada legislatura compreende 4 sessões legislativas, beleza? Artigo 21. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com a duração do mandato fixada em lei federal, que são de 4 anos. Ok? Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador as contidas na Constituição Federal e na legislação eleitoral pertinente. A Câmara Municipal é composta de 21 vereadores, atualmente, tá, pessoal? Pelo número de habitantes, porque esse número aí, segundo a Constituição, ele muda. Quanto mais habitantes, maior número de habitantes, maior número de cadeiras o município poderá ter. Então, atualmente, 21 vereadores. Artigo 22. A Câmara Municipal reunir-se-á na sede do município de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro, tá? Então, voltando aqui em cima no parágrafo 3º, a sessão legislativa, ela tem duração de 1 ano. E a sessão legislativa, ela é dividida em 2 períodos, tá? Que é esse período de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Quem pode convocar a sessão extraordinária da Câmara? Ó, o prefeito, quando entender necessário, o presidente da Câmara para o compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito, também o presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, nesses 3 casos aí, nós poderemos ter convocação de sessão extraordinária da Câmara. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, não pode deliberar sobre matéria distinta, a não ser aquela pela qual foi convocada. Artigo 23. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na sua
e no seu regimento interno. Maioria absoluta a gente vai falar de 11, porque são 21, né? 50% mais 1. Vamos botar aí 20, vamos botar aí 11. Tá legal? 2/3 dá mais do que a maioria absoluta. Artigo 24. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Tá? Então, estou falando aqui da sessão legislativa ordinária. Essa não pode ser interrompida sem que seja deliberado o projeto de lei orçamentária. Artigo 26. As sessões serão públicas, salvo a deliberação, em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Então, em regra, as sessões serão públicas. Artigo 27. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. 1/3 de 21 dá 7, né, pessoal? Tá bom? Seção 2 do funcionamento da Câmara. Artigo 28. A Câmara reunir-se-á no primeiro dia de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição da mesa e posse do prefeito e do vice-prefeito. Tá? No primeiro dia de janeiro, ele está falando no primeiro ano da legislatura. Não é todo primeiro de janeiro de todo o ano, não. Tá? É só do início lá da legislatura, primeiro ano. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene com a presença dos vereadores eleitos, sob a presidência do vereador mais idoso entre os presentes. Então, no primeiro momento, a presidência da Câmara será dada ao vereador mais idoso entre os presentes dos que foram eleitos. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias, contados do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, a partir do dia 1º, ele tem que tomar posse. Se não tomou, ele tem um prazo de 15 dias para tomar posse, se houver um motivo, tá, plausível e aceito pela maioria dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa. A mesa aqui que ele fala é a mesa diretora da Câmara, que serão automaticamente empossados. Parágrafo 4º. Inexistindo o número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Artigo 29. O mandato da mesa será de 1 ano, permitida a reeleição. Cuidado com isso daqui, tá bom? Não confunda com o mandato do vereador. O mandato lá para a mesa diretora é de 1 ano, pode ter a reeleição. Artigo 30. A mesa da Câmara tem a seguinte composição: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, que se substituirão nessa ordem. Então, composição: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Parágrafo 2º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Artigo 31. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Vamos dar uma olhada aqui para você ver a diferença do que vem a ser permanência, comissão permanente e comissão especial. Parágrafo 1º. As comissões permanentes cabe o que cabe, tá? Qual a função? Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa. Artigo 31. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui acabou repetindo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Tá. Permanente, discutir e votar. Tá, o que aconteceu aqui? Repetiu aqui, mas então a gente já falou do parágrafo do inciso 1º, discutir e votar projeto. Então vamos passar também aí para o inciso 2º, para continuar aí falando do que cabe às comissões permanentes. Também cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil,
convocar os secretários municipais, diretores e assessores para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições e também exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Tá? Executivo, a gente fala prefeitos, vice-prefeitos, secretários. Administração indireta, a gente está falando aí de autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Parágrafo 2º. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congresso, solenidades ou outros atos públicos. Então, aqui a gente já nota a diferença, tá? Dentro das atribuições das comissões permanentes e especiais. Beleza? Parágrafo 4º. As comissões permanentes de inquérito, parlamentares de inquérito, você já deve ter ouvido falar nas CPIs, tá? CPIs são as comissões parlamentares de inquérito. Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil, criminal dos infratores, ou criminal dos infratores. Artigo 37. A mesa, dentre outras atribuições, compete. Tá? A mesa diretora tem a seguinte competência. Botei algumas aí. Ó. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor projetos de resoluções que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, promulgar a lei orgânica e suas emendas, representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna, elaborar e encaminhar ao prefeito a proposta orçamentária da Câmara Municipal a ser incluída na proposta do município e a fazer, mediante ato, a discriminação analítica das dotações respectivas, bem como alterá-las quando necessário. Tá? Então, aqui um pouquinho das atribuições ou que compete à mesa diretora. Artigo 38 diz que compete outras atribuições, tá? Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. Aqui a gente vai falar sobre competências do presidente da Câmara. Botei algumas aqui, tá? Primeiro, representar a Câmara em juízo e fora dela. Depois, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, interpretar e fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções e decretos legislativos, solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, tá? Ele vai ver as duas aqui. Requisitar do chefe do Executivo Municipal os recursos financeiros para as despesas administrativas da Câmara. Nomear, exonerar, promover e conceder licença aos servidores da Câmara na forma da lei. Legal? Então, essa última aqui, ó, que eu botei é bem interessante. Quem nomeia, exonera, promove, concede licença aos servidores da Câmara é quem? O presidente da Câmara. Ok? Artigo 39. Compete à Câmara Municipal legislar, com a sanção do prefeito, sobre todas as matérias de competência do município, na forma estabelecida pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pela legislação complementar e por esta lei especialmente. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de competência da Câmara com a sanção do prefeito, ou seja, dependerá da sanção do chefe do Executivo. Bora lá dar uma olhada, tá? Então, olha só, pessoal. Compete à Câmara legislar com a sanção do prefeito sobre tributos, arrecadação e distribuição de rendas, abertura de créditos adicionais e operações de créditos, dívida pública, criação de cargos e respectivos vencimentos, aqui no caso de criação, estatutos dos servidores municipais e plano de carreira, plano diretor do município, que também lá, que norteia lá as ações do município,
concessão dos serviços públicos, normas urbanísticas, especialmente as relativas a zoneamento e loteamento. Artigo 40. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, entre outras, expedindo o ato respectivo. Bom, aqui eu já quero dar uma dica para você do seguinte: quando falar de competência privativa da Câmara, tudo que for referente ao prefeito, ao vice-prefeito, vai ser privativo, porque como que o prefeito ele vai sancionar algo que fala sobre ele mesmo, sobre o vice-prefeito, sobre o vereador, tá? Então já fica essa dica aí. Falou de privativamente, vai se referir muitas vezes à direção da Câmara e à própria, tá, direção do legislativo, do executivo, perdão. Então olha lá, ó. Privativamente compete à Câmara legislar sobre o quê? Ó? Perdão, expedir, atribuições, entre outras, que ele vai privativamente legislar, ó, ou fazer, tá? Eleger sua mesa, elaborar o regimento interno da Câmara, criar ou extinguir cargos de seus respectivos administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias por necessidade de serviço. Então, para ele se ausentar por mais de 15 dias, depende da sanção da Câmara, tá? Que é de forma privativa da Câmara nesse caso. Julgar as contas do prefeito e da mesa diretora da Câmara, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição, nesta lei e na legislação federal aplicável, criar comissão legislativa de inquérito sobre fato determinado e prazo certo mediante requerimento de quantos? 1/3 de seus membros, conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta aprovada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, tá? Então, eles apresentam, a Câmara ela vota se vai conceder ou não, dependendo de 2/3 dos membros. Solicitar a intervenção do Estado no município, isso aqui é interessante, porque quem faz isso é a Câmara de forma privativa, e nós vimos, tá? Se ele bota na prova que dependendo da sanção do prefeito, não é. Então, quem solicita a intervenção do Estado no município é a Câmara, em forma privativa. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei. Autorizar o prefeito, aqui a gente acabou repetindo, né? Ausentar-se, não, na verdade, ele que... não, pessoal, que aqui ele agora, ele botou o vice-prefeito, então acabou sendo... Voltou, mas o prazo é o mesmo. Então, olha lá, autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município, do estado ou do país por mais de 15 dias. Tá? Então, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito forem se ausentar por mais de 15 dias do município, do estado ou do país, deverá ter aí autorização que é privativa da Câmara. Ok? Bom, seção 3, vamos falar um pouquinho em dos vereadores, tá? Artigo 41, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, presta atenção comigo. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos? Sim. Mas para que isso aconteça, eles têm que satisfazer o seguinte: estarem no exercício do mandato e também deverão estar na circunscrição do município. Artigo 42. É vedado ao vereador. Deixa eu explicar para vocês aqui, porque o inciso primeiro ele fala o seguinte, ó, desde a expedição do diploma, e depois o inciso segundo ele vai falar desde a posse, correto? São momentos distintos, sim. Vem aqui para você entender. Expedição do diploma, pessoal, é quando o tribunal eleitoral ele efetivamente dá publicidade à vitória de um determinado vereador. Tá? Então, o vereador teve o pleito eleitoral, ele foi eleito. Aí o tribunal chega lá e fala, ó, vereador X foi eleito, tá?
Então, ele é um dos ganhadores. Aí, nessa publicidade, ele está expedindo o diploma. Tá legal? Só que isso aí, esse momento, até ele tomar posse, tá? Leva aí uns 2 meses e pouco, quase 3 meses. Que só vai tomar posse no dia 1º de janeiro, lembram disso? A partir do momento que ele vai tomar posse, já é outra parada. Então, eu tenho aí a expedição do diploma, então ele vem naquele tempo ali, aí ele, dia 1º de janeiro, toma posse. Então, a partir da expedição do diploma, da publicidade que ele ganhou o pleito, ele não pode firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviços públicos, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Também não poderá aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta do município. A indireta são todas essas que nós lemos na linha A, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o exposto no artigo 86 desta lei orgânica, que nós vamos dar uma olhada, chegando lá o aviso. Tá? Então, a partir da expedição do diploma, ele não pode. Tomou posse, aí ele já não pode ocupar cargo ou função ou emprego, na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad nuntum. O que é isso aqui, pessoal? Ad nuntum é quando é cargo comissionado e ele não é efetivo, tá? Enquanto ele não é efetivo, aí ele pode ser demitido a critério da administração. Salvo o cargo secretário municipal, diretor ou assessor, tem essas ressalvas aqui, desde que se licencie do exercício do mandato. Tá? Então, ele poderá se licenciar do exercício do mandato, tá? Para ocupar o cargo de para ocupar o cargo ou função de emprego. Mas nesse caso aqui de secretário, ele pode acumular secretário municipal, diretor e assessor. Exercer outro cargo, eletivo federal, estadual, municipal, isso aí não tem como, né? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. Também não poderá patrocinar causas junto ao município em que sejam interessadas quaisquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º, que nós vimos anteriormente. Beleza? Artigo 43. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, que se utilizar o mandato para a prática dos atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Também que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou comissão autorizada pela edilidade. Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo? Cada sessão legislativa, e ele já fala aqui, ó, cada sessão legislativa anual, porque ela dura 1 ano. Então, ele não pode faltar a terça parte das sessões ordinárias, deixar de fixar, que fixar residência fora do município, ou deixar de ter residência no município, e que perder ou tiver suspendido os direitos políticos. Então, nesses casos aqui, ele perde o mandato. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Isso aqui vai contra o decoro parlamentar. Artigo 44. O vereador poderá licenciar-se, vamos ver os casos aí, ó, por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse a 120 dias por sessão legislativa, ou seja, 120 dias no ano, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Então, nesses casos aí, o vereador pode licenciar-se. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato
Considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal, diretor ou assessor, eu até falei isso lá, que ele pode acumular, conforme previsto no artigo 42, inciso 2º, a linha A desta lei orgânica. Parágrafo 3º, a licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. E aqui a gente viu que é sem remuneração. Parágrafo 4º, independente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereador privado temporariamente de sua liberdade em virtude de processo criminal em curso. Claro, ele não vai comparecer porque ele está detido. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Tá? Aqui ele está falando, ele sendo secretário ou secretário, vou botar como secretário, ele pode optar pelo salário de secretário ou de vereador. Artigo 45, dá-se-á convocação do suplente do vereador nos casos de vaga ou licença. São para convocação de suplente, tá? No caso, se vagar, tá? Se tiver vaga, ou tá? Se ele estiver de licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará por, no máximo, igual período, ou seja, de 15 dias. Beleza? Fechamos aí a nossa segunda aula, falamos do Legislativo. Bora para a nossa questão. Pausa o vídeo aí, aproveita aqui, ó, já se inscreve, já ativa o sininho, deixa o seu like, tá? Compartilhe nosso conteúdo para você nos ajudar aí. Então, pessoal, pausa o vídeo aí, responda a questão. Nós já voltamos com o gabarito e com a resposta aí, explicações. Bora aí, pessoal, voltando. A questão fala o seguinte: segundo a Lei Orgânica de Santa Luzia, é correto afirmar que, então, quero aquela que esteja certa. Legal? Letra A. O poder legislativo do município é exercido pelo prefeito e secretários municipais. Opa, que equívoco que pode tirar uma questão do aluno que não presta atenção, do aluno que está distraído, tá? Poder legislativo não tem nada a ver com o prefeito, pessoal, tá? Poder legislativo é a Câmara Municipal, artigo 20, ó, tá? Poder legislativo é exercido pela Câmara. Poder executivo, a gente fala de prefeitos e secretários. Então, a letra A está incorreta. Opção B, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal poderá deliberar sobre qualquer matéria, desde que aceita pelo presidente. Negativo, tá? A gente viu, ó, que artigo 22, parágrafo 4º, sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre o quê? Sobre a matéria pela qual ela fora convocada. Tá legal? Então, a letra B está incorreta quando ele diz que pode deliberar sobre qualquer matéria, dependendo aí se for aceita pelo presidente da Câmara, nada a ver. Então, letra B incorreta também. Letra C, perderá o mandato vereador que fixar a residência fora do município. Certinho, né? Esse é o nosso gabarito, olha lá, artigo 43, inciso 5º. A partir do momento que ele fixa residência fora do município, o vereador ele perde o mandato, ou pelo menos ele poderá perder, né? Dependendo aí, é lógico, de processo, enfim. Opção D. Então aí, ó, pessoal, C é nosso gabarito, mas vamos verificar aí qual o equívoco da D. D. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representante do povo, com a duração do mandato fixado em lei municipal. Opa! Pessoal, o erro aqui é muito sensível, tá? E tá no finalzinho aqui, ó. Artigo 21, ele fala tudo isso. A Câmara é composta de vereadores eleitos, beleza. Sistema proporcional, beleza. Representante pelo povo, beleza. A duração do mandato, ela não é fixada em lei municipal. Isso é constitucional. Então, é lei federal e o equívoco está aí. Tá legal? Então, aí, ó, letra D incorreta, nosso gabarito realmente, letra C de casa. Beleza?
Terminamos a nossa segunda aula. O e-book está sendo preparado, e-book de questões, 70 questões com gabarito, referência da Lei Orgânica, mais 30 do Estatuto, para você treinar bastante e se preparar melhor para a sua prova e alcançar o seu objetivo, que é a sua vaga. Também, audiobook está sendo preparado, aulas aqui comigo, você vai poder acompanhar, deixe seu comentário, tá? Mas já te convido, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe o conteúdo, que você vai me ajudar pra caramba, tá bom? Um forte abraço, professor Gabriel Velasco. Até a próxima aula. IASE trabalhando para a sua aprovação. Fui. Tchau.